quando a gente olha para trás, né, nós tivemos muitas ondas de despertar, tivemos três grandes ondas. Estamos numa agora, 2024, 25, 26, é uma onda de despertar. 2019, 20 e 21, pandemia, foi uma outra onda. E a primeira delas, 2012, antes, 11, 12, 13, também, foi uma primeira grande onda do despertar. E antes houveram portais que foram se abrindo para essa nova consciência que a gente está chegando agora, em 2026, para 2027, para entender melhor. Então, quando entrou o primeiro portal, que foi 1 de 2001, e assim foi uma sequência de muitos portais até 2002, então 1 de 2001, 2 de 2002 e assim por diante, muitas coisas começaram a mudar em termos de consciência planetária. Mas realmente em 2012 as coisas mudaram muito. E aí a gente pode dizer que nós entramos realmente numa nova era. Alguns astrólogos, né, falam, não, a era de Aquário ainda não entrou. Outros falam, tá para entrar. Outros acreditam realmente que é 2012 que entrou. Enfim, mas afinal, né, esse momento de era de Aquário tem a ver com também uma grande abertura em termos de consciência, que isso se estabeleceu nitidamente em 2012 para cá. Então, por isso que a gente está fazendo essa contagem a partir de 2012. Lembram que eu falei naquele vídeo sobre o fim de um novo ciclo, o fim de um ciclo, aliás, de 2026, lembram disso? E que daí eu falei de 2012, que tinha a ver com o calendário maia, que os maias falavam que 21/12 de 2012 seria um novo momento, tanto que tinha pessoas que falavam, vai acabar o mundo, né? Lembram disso? Talvez os mais velhos aí lembrem. O mundo não vai mais existir. E não era só uma nova abertura, um novo portal de acesso para uma nova consciência. E aí eu lembro muito bem, né, que nesse 2012 foi o meu despertar mesmo. E, assim, foi um momento de muita empolgação. Eu lembro que eu fiquei, assim, encantada com essa coisa de 2012, com esse momento do 21/12. Fiz uma celebração em casa, chamei os amigos, vamos celebrar um novo momento. Eu estava empolgadíssima, realmente. Sabe? Para mim era um momento extraordinário, porque eu tinha saído de um velho patamar, de um olhar mais limitado para um outro completamente mais amplo. Eu entrei naquela onda com tudo mesmo, e aí eu acho que muitas coisas mudaram dali para frente. É, Teve muitas coisas boas que aconteceram depois na minha vida e que trouxeram um alicerce para essa nova consciência, que agora a gente vai comentar sobre isso. E eu percebi ao longo, né, dos anos, e aí são 14 anos, né, essa janela de tempo que quem viveu esse despertar de 2012 vem sentindo, com maior também amadurecimento. Talvez aquele estado de empolgação total, talvez ele tenha dado vazão para mais também amadurecimento, mais alicerce, mas ao mesmo tempo eu percebi, pelo menos na minha vida, que a vida mudou e ela mudou para melhor, porque eu consegui fazer viradas de chave que seriam inacreditáveis para mim, olhando lá, se eu estivesse olhando muito, muito mais para trás, né? A Anabel tinha ali de é, 20 anos, ou 30 ainda, né? Nem imaginaria ter passado por tanta coisa que foi realmente significativa e muito especial e que trouxe muito alicerce, porque eu
percebi, principalmente quando veio a minha última escola, que foi o Yoga Livre, foi realmente um momento de muito florescimento na minha vida, foi muito lindo. E lá por 2016, eu acho que virou uma chave ainda maior, que foi a lei do servir. Porque até então eu estava muito deslumbrada com tudo o que estava acontecendo no meu despertar, e, e realmente fazendo já coisas que eu amava, dando aula de yoga, sendo terapeuta, veio a apometria, que lindo. Mas em 2016 eu percebi que eu virei uma chave muito diferente, que é essa lei do servir. Então, eu comecei sim, continuar aterrada, sim, nas coisas aqui da terceira dimensão, mas sabendo que eu estava fazendo a diferença, sabendo que a lei do servir estava vindo primeiro. E foi uma virada que ela não foi consciente. Quando eu vi, eu estava nela já. E aí todas as coisas conectadas com o dinheiro, elas vinham depois. Porque ainda a gente paga os boletos, porque ainda a gente precisa se manter, e, enfim, ainda faz parte de um velho sistema. Mas a lei do servir começou a ficar mais forte. E aí eu comecei a notar que nada faltava, que as coisas sempre davam certo, que chegava no final do mês e tinha o dinheiro para pagar o aluguel e pagar as contas, enfim, sobrava também. Então, eu comecei a confiar mais, e essa confiança trouxe essa virada também de chave da lei do servir, e que continuou assim por, até hoje, até hoje. E eu estou falando disso porque essa é a minha história um pouco, mas talvez se reflita na história de muitas pessoas que vêm percorrendo todo esse processo, então espero que possa também ajudar. Quando veio a pandemia, né, a gente viveu um momento daí de isolamento, sim, e de perdas, muitos tiveram perdas, mas também de muita fraternidade. Então, foi uma virada de chave também para a humanidade e para todos nós, que nos trouxe mais aberturas ainda. Então, mais uma onda do despertar para muitos. E agora a gente está nesse momento de 2026, nesse marcador do tempo, com uma nova virada, e essa, gente, é definitiva, e é isso que eu quero falar hoje para vocês. Então, a gente está realmente na separação do joio e do trigo. Ou seja, o que que isso quer dizer? É uma separação frequencial. A gente tem um velho mundo caduco, empoeirado, que vai ruir e que já está ruindo. Não é de hoje que a gente sabe, não é só pelas guerras que estão acontecendo. Ele já vem se desmoronando, já faz tempo. E a gente tem um novo momento aqui de uma nova consciência. Porém, quando eu olhava, a Anabel tinha lá de 2012, olhava é, esse momento de transição planetária e falava, nossa, que mágico, que encantador, que incrível. Eu também me perguntava, tá, mas e o sistema? Estão falando que o sistema vai cair? Isso lá 14 anos atrás? Mas eu não entendia. E aí eu ficava tipo, mas será que é tipo a torre, tipo a a carta do tarô, a torre, que daí tudo vai ruir, o planeta inteiro vai ruir, depois das catacumbas a gente vai fazer uma outra coisa, vai transformar, né? E vão vir as naves. E aí, sei lá, né? Vão vir os mestres vão descer, e aí a gente vai transformar para uma nova terra? Será que vai ser isso? Né? Ficava me questionando, e sempre, tipo, também muito reflexiva, analista também, né? Porque sou virginiana, então, tipo, tem ali muita crítica, né? Como assim?
Vai caindo, mas será que vai cair mesmo? Eu estou vivendo um momento lindo aqui de despertar, eu estou entendendo que tem muita coisa acontecendo, que tem um jogo aqui de xadrez muito louco, que tem muitos seres, seres que querem que a gente evolua e seres que não querem, mas será que vai cair mesmo? Eu não sei, nossa, está tudo tão sólido, né? E aí, agora, olhando, passando todo esse período, esses 14 anos, e olhando para 2026, aí eu falei, ai, eu entendi, agora entendi o que está acontecendo, realmente, que é a questão frequencial. A separação do joio e do trigo é uma questão frequencial. Só que agora ficou cada vez mais nítido, cada vez mais forte. Por quê? É forte perceber pessoas que estão ainda nesse velho sistema, é forte de perceber como as pessoas ainda estão muito conectadas com a questão do dinheiro, com a questão do próprio ego, com a questão só dos seus próprios interesses, e ao mesmo tempo é muito forte observar como está também essa nova consciência surgindo ao mesmo tempo. Não é que vai primeiro ruir, como eu imaginava lá atrás, e depois tudo vai se revelar e se transformar. As coisas estão acontecendo agora, só que a partir desse nosso patamar, né, consciencial, o portal, vamos dizer assim, está aberto, coisa que talvez a gente não tinha percebido tão forte. Como assim? Que portal é esse que está aberto? O portal frequencial para que a gente entenda o que é realmente uma nova consciência planetária. Então, é um novo mundo, uma nova Terra chegando efetivamente, em que a base dela é aquilo que a gente já conhece há muito tempo, que é justamente igualdade, fraternidade e liberdade. Se somos todos iguais, então somos fraternos. Se somos fraternos, então aí sim podemos ter liberdade. Então, a base de sustentação de todo o nosso momento novo que a gente tem agora, possibilidade de estar, tem a ver com fraternidade, com empatia, o tempo todo, não é só de vez em quando, é o tempo todo esse momento coracional mesmo, de um coração mais expandido e que vê o outro e que quer realmente ajudar o outro sem querer nada em troca. Quantas pessoas a gente sabe, né, que tem uma vida super próspera, mas porque antes de mais nada ela quer ajudar. Quantas pessoas a gente conhece que, sabe, que querem o bem, que não estão pensando em nada de retribuição, que querem ajudar porque querem ajudar, com informação, com bons conselhos, ou então com uma indicação de um emprego, de uma nova oportunidade. Quantas pessoas simples, 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 sabe? Que tem bem pouquinho e que ajudam e que nada falta para elas também. Não sei se vocês têm a oportunidade de conviver com pessoas muito simples, mas é incrível como essas pessoas que querem ajudar e que têm muito pouco, pode perceber se você tem a facilidade de estar na vida dessas pessoas, como a vida delas é próspera. Então, a gente está falando de um momento muito especial, em que a fraternidade é a chave número um. Mas às vezes, e ainda tem sido assim, por enquanto, a coisa tem que apertar bem para daí a gente se ligar. Porque a gente ainda está num processo de transição do ego. Então, esse momento que a gente está vivendo e que vai ruir porque ele está conectado com questões muito centradas ainda no eu, no euzinho pequeno, não no euzão, no euzinho pequeno, muito centradas
nas próprias necessidades. Ai, mas e eu? E se eu ficar mal? E se eu não tiver o dinheiro para pagar? E se eu. E enquanto a gente estiver no euzinho pequeno, a gente ainda vai estar muito centrado nessa velha estrutura de um velho mundo que vai cair. E quanto mais você tiver grudado nisso, mais vai doer. Isso com certeza eu posso te dizer. Então, quanto mais você tiver para cá, para esse novo momento de uma nova consciência mais fraternal, mais empatia com o outro, mais querendo fazer a sua parte. Qual é a sua parte verdadeira no mundo? Melhor para você. Não porque daí você tem interesse de ter um retorno, mas porque essa é a lei e que essa lei vai fazer a diferença na sua vida, na sua história, e vai trazer muitas aberturas e vai trazer muito mais prosperidade. Só que tem que ser verdadeiro, tem que vir de dentro, tem que vir da vontade verdadeira de querer que o outro esteja bem, sem pensar que isso vai trazer qualquer tipo de benefício. Querer que o outro esteja bem de coração aberto. Esse é o primeiro princípio que a gente precisa entender. Bem, e aí, gente, a gente pode perguntar, tá, Ana, e aí? Como é que eu faço agora? Como é que eu viro essa chave? Quais são as soluções, sabe? E aí, assim, primeiro de tudo, a estrutura, sabe? Tua, precisa estar fortalecida. Que estrutura é essa? Dos teus corpos. Corpo físico bem estruturado, aterrado, porque a gente precisa corporificar as nossas experiências terrenas. Tipo, eu tô aqui, eu tô na Mãe Terra, então eu preciso sentir o meu corpo em movimento, a gente está muito parado, é verdade. Isso foi também uma coisa que aconteceu muito por causa também da pandemia, a gente está mais parado, a gente está mais sentado, né? Então tem que fazer esse esforço do movimento para que a gente possa seguir em frente com mais conexão com esse corpo físico, porque ele abre muitas portas. Portas que eu quero dizer no sentido frequencial, de novos códigos que estão presentes no nosso corpo físico. Por isso que o yoga é bom, por isso que a dança é boa, por isso que outras formas de você expressar o teu corpo são bacanas. Tai Chi é bacana, Qigong é bacana, sabe? Coisas que possam realmente movimentar o seu corpo de uma forma diferenciada, com liberdade, porém, que é fundamental, porque a gente está no momento de alicerces muito especiais da nova era, que eu sempre comento, que é, então, amor, beleza, liberdade, criatividade e multidimensionalidade. E tudo isso a gente precisa colocar também no corpo. Esse corpo precisa estar mais livre, precisa estar mais robusto. Você precisa entender a energia que percorre a tua coluna vertebral. Que energia que é essa? Perceber a energia dos teus chakras. Tudo isso faz você estar mais vivo, mais atento, mais desperto também, né? Aí as limpezas do emocional, importantes, que a gente já sabe, já está careca de saber, as limpezas do nosso mental, mas acima de tudo, perceber que você pode, e aí começa a vir algumas coisas assim importantes para trazer uma nova consciência. Você pode mudar os seus pensamentos. Você pode mudar e transformar todo o teu sistema de pensamentos e emoções, mas isso tem que ser muito minucioso. Isso tem que ser muito verdadeiro. Não é só da boca para fora, entende? Não é só o que você fala, então, é o que você pensa.
E essa limpeza, ela tem que acontecer. Não adianta você só, eu não vou reclamar então. Mas lá dentro você tá, tipo, resmungando, se lamentando. Isso não é mudança frequencial. Bom que você já não fala para o outro, ok? Mas você está vibrando, e se você está vibrando, não adianta. Você vai ter que mudar frequencialmente. E isso tem a ver com coragem, com determinação, não vai ser com, sabe, você numa zona de conforto que você vai trazer a mudança. A transformação não é confortável, ela não vai vir assim do nada, sabe? De boas, nem sempre as transformações são assim. E o mundo está mudando mais rápido. E se o mundo está mudando, a gente vai precisar dançar uma nova música. A nossa alma vai precisar dançar agora de uma forma diferente. Não vai dar para dançar a mesma dança de antes, ou ficar na mesma paradeira, porque senão você vai ficar atrelado e sendo engolido pelo sistema. Porque tudo que esse velho sistema quer é que você fique mortinho em casa, assistindo aquela velha TV, aquele velho jornal, bem quietinho, encaramujadinho, fique em casa, não é isso? Não é isso que a gente aprendeu? Então, fique em casa, fica quietinho, fica lá bonitinho, do trabalho para casa, final de semana, toma umas biritinha, churrasquinho e depois volta, tudo de novo. Segunda, bora de novo. Trabalhar para depois, não vejo a hora de sextar. Sextou. E entende? Se a gente continuar nesse padrão, não vai dar certo. A gente não consegue ter força suficiente para passar essa bolha, entende? Para desse portal. Esse portal que está aberto de cocriação agora, e esse é o chamado. E é disso que se trata esse momento nosso aqui de conversa. Como atravessar esse portal? Não vai ser pelo conforto, não vai ser bonitinho, vai ser com garra, cara, com determinação. Eu vou, eu faço, eu aconteço. Vai ser a gente se conectando mais, uma alta frequência. Me lembrei, segunda-feira, eu estava. Era de manhãzinha e eu ainda estava meio acordando, eu tinha dormido super mal, normal, né? E aí acordava e dormia, uma noite super picada, e aí um amigo querido me manda uma mensagem, um áudio. Bom dia, Ana! Que você tenha uma semana linda, que você tenha uma semana maravilhosa, que ela seja sempre de muita alegria, que você tenha tudo de melhor. Pá, 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 pá. Cara, na hora, uau! Fiquei assim, tipo, meu Deus, quanta axé, quanta alegria, que maravilha! E aquilo me motivou. Eu já coloquei lá um baita de um samba, e aí já mandei lá, né, uma mensagem bem legal para o pessoal que é do nosso grupo lá no WhatsApp. E bora! É essa energia do coletivo. Às vezes está difícil de você romper a bolha naquele dia. Todo dia a gente vai ter que romper uma bolha, entende? E às vezes a gente pode ter uma ajuda, pode ter um amigo que fale: bora, 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 vamos, vamos, vamos. E é esse coletivo que faz a diferença. E é esse coletivo que a gente tem que acreditar mais, porque é ele que vai ajudar a gente a nos fortalecer, entende? Nós não estamos sozinhos, estamos conectados. Se você está aqui hoje, não é por acaso, é porque tem uma energia que nos conecta, a gente tem ressonância, você quer se nutrir, você quer mais para sua vida, você não quer essa coisa morna. Não estamos em tempos de vida morna. A gente tem que ter o movimento, a gente tem que voar. A gente tem que trazer esse movimento forte de transformação e ela é frequencial. E nem sempre você vai acordar super bem e uhul. Mas você vai ter que fazer um esforço de boa vontade, de vamos lá, bola para frente, porque daí a gente consegue mudar a frequência. Entende? Essa mudança que a gente
tem possibilidade, mas ela é viva, entende? Não é só na mente, ai, não, eu tenho que. Ah, não, pensamento positivo, né? Não, vai melhorar. Caramba de pensamento positivo, não é isso. Sabe? Não é só isso. Você vai ter que movimentar isso internamente dentro de você para fazer a diferença. Essa energia positiva, ela vai ter que vibrar aí inteirinha dentro de você para você poder realizar mais, para poder ser assertivo, para poder ter energia para fazer a diferença e tirar as coisas que não te fortalecem, as coisas que te tiram energia, que você sabe muito bem o que é, eu não preciso estar aqui falando. Às vezes é um hábito alimentar que não está te levando a nada, às vezes é uma substância, às vezes, sabe, coisas que a gente faz que tiram a nossa energia, né? E aí, voltando para bons pensamentos que geram bons sentimentos e uma boa frequência, esse é o ponto da cocriação verdadeira, sabe? Que vai muito além da lei da atração, que foi falada tanto, e teve um livro, e teve um filme, né? É além disso, porque daí tem uma chavinha a mais que é justamente o coletivo. É quando eu me sinto motivada para fazer algo pelo outro e aquilo cresce tanto dentro de mim que eu me sinto mais viva, porque eu estou também podendo ajudar o outro a fazer as transformações, seja com o que for. Só que se você ficar na tua salinha assistindo a tua TV ou sei lá o quê, quietinho e querendo transformações, isso não vai ocorrer. E você vai ser engolido por esse sistema velho. Então tá na hora da gente arregaçar a manga e vibrar mais alto, porque esse é o recado da espiritualidade pra gente. Eles estão assim, tipo numa força-tarefa que vocês não têm noção do que eles têm feito. É quase que 1 a 1 no mundo, e nós somos 8 bilhões. E vou te falar que tem bilhões que já estão realmente muito mais conectados. Porque essa conexão que a gente está falando, ela é rápida. Quando entra essa ligação mais forte com a fonte, sem dogmas, sem religiões. Tudo bem se você for religioso, não tem problema, coisa linda. O importante é você tirar os dogmas, os antolhos. Quando você se conecta com uma força maior, uma força que vem realmente de dimensões maiores, mais sutis, com essa força primordial que nós temos, quando ela brilha dentro de você, em cada partícula sua, em cada átomo, cara, ninguém mais tira isso de você. Uma vez que conectou, conectou e pronto, e acabou-se. Não tem retorno. Você pode ficar um pouquinho mais é, apagado às vezes, mas é fácil acordar, é fácil de novo se iluminar. E isso vai ajudar, e vai ajudar muito você se você cuidar daqui, do teu pensador, da tua mente. Existe um termo na teosofia, e não só na teosofia, que é o ajustador de pensamento. E esse ajustador de pensamento, ele precisa ser ajustado justamente com as dimensões mais sutis do teu ser, com a tua mônada, para que você comece a receber também mais informações, porque a gente está sendo o tempo todo informado. Mas para isso você vai ter que fazer uma limpa, um detox da tua mente, dos pensamentos que estão chegando, pensamentos intrusivos. Por isso que a gente começou toda essa história do ancoramento lá atrás com a limpeza, por exemplo, da casa, a gente falou de obsessores, para daí a gente chegar nesse momento de cocriação. É lógico que a gente precisa de um fortalecimento também em ligação com aspectos internos nossos. A gente precisa estar bem fortalecido com o nosso
sagrado masculino, com o nosso sagrado feminino, com a nossa criança interior, essa tríade, ela é muito importante e ela precisa ser bem trabalhada. Mas no momento que você se sente mais fortalecido e você consegue ir limpando essa mente, é outro patamar. E você pode fazer isso agora, já, começando a observar os seus pensamentos de verdade, sem justificativa. Ah, Ana, mas é porque, nossa, minha vida, você não tem noção como tá difícil. Cara, vai ficar difícil mesmo. Me perdoa, mas vai ficar. Se você mesmo já está puxando isso para você e não para de pensar que a vida está difícil e que a vida está pesada, ela vai ficar pesada. Ah, não, Ana, mas é porque eu tenho coisas e nossa, é muita injustiça, eu sofro várias questões, tem meu trabalho e tem a minha casa, a minha família, enfim, várias coisas. Meu relacionamento, você não imagina a infância que eu tive? Todos nós, cara, não tem ninguém privilegiado aqui, não. Não tem, sabe? Então, assim, todos nós estamos num processo de muita limpeza, de muito fortalecimento. E aí, pare para você largar essas dinâmicas do vitimismo e da lamentação. Por mais que você tenha justificativas, isso não vai te levar a lugar nenhum. Só que a gente se acostuma, é quase que um vício a questão da lamentação. Mesmo que você não lamente para fora, mas é um lamentar dentro, como eu estava comentando. E esse lamentar dentro não vai te levar a lugar nenhum. Então, agora, o nosso desafio para todos nós, tá? Inclusive para mim, aqui não é que eu estou me colocando num outro patamar, não, é da gente começar a perceber os pensamentos que nós temos e começar a fazer essa limpeza real, de fato, sabe? De não deixar entrar. Você consegue. A gente está no momento de mestria pessoal. E, infelizmente, faz parte desse velho sistema, né, com suas bases dogmáticas, religiosas, entre outras coisas, não traz esse empoderamento, não tem ninguém ali dentro desse sistema que fale, não, o ser humano é poderoso e pode cocriar uma nova vida. Ninguém fala isso direito, né? A não ser aqueles que realmente estão já cocriando uma nova história e que estão em novos alicerces. E esse velho mundo aqui, ele já não interessa mais para gente, essa é a verdade. O que interessa é esse novo momento de uma nova consciência realmente mais positiva, mais expandida, e aí sim, quando seus pensamentos estiverem em sintonia com a tua alma, com a tua missão, com aquilo que você é em essência, vai ficar muito mais fácil e verdadeiro cocriar. Porque o que está acontecendo agora, e que daqui a pouco vai ficar mais claro ainda, mas eu quero que vocês percebam cada vez mais, é que aqui não é muito diferente da dimensão do astral. Não é. Só que esse velho sistema trouxe para gente muito medo. Ah, não, mas eu preciso me precaver, eu preciso de coisas para trazer segurança, eu preciso daquele trabalho escravo, eu preciso, né, enfim, de tudo aquilo que eu não gosto, porque foi assim que a gente aprendeu, que tinha que. E o que está aberto, que eu queria deixar aqui para vocês, dentro dessa nova consciência, é justamente, a partir de agora, um portal escancarado de cocriação. Mas escancarado mesmo, em que vai depender só de você. E
do teu padrão aqui do ajustador de pensamento, que ele fique mais conectado com a tua alma, para que você possa entrar definitivamente nesse mega portal aberto e entender que você pode cocriar as coisas assim como você cocria lá quando você sonha. Perceba quando você sonha o que que acontece. Né? As coisas não são muito rápidas, tudo acontece muito rápido, você pensou e já as coisas já vão acontecendo. Essa é a dimensão do astral, por exemplo. Né? O sonho e o astral são muito parecidos, são diferentes, né? O sonho está na tua cabeça. O astral é uma dimensão astralina, mas eles são muito parecidos. Tanto é que, às vezes, a gente está fazendo projeção astral e está achando que está sonhando, mas não está sonhando, está em projeção astral. Por isso que é importante começar a entender também quando você faz projeção e quando você está sonhando, mas justamente para começar a entender que o teu processo de cocriação começa nesse entendimento de que aqui é só um sonho, é só isso. Fica com isso, anota pelo amor de Deus. Anota bem grande e coloca na geladeira, no armário, pelo amor de Deus. Aqui é só um sonho. Por favor, entenda isso. Só que é um sonho coletivo. É só isso. E quando a gente estiver fortalecido e co-criando coisas juntos para um mundo melhor e uma nova terra, esse sonho vai se tornar real e acabou-se. Pronto, acabou-se. Entende isso? Então, quanto mais a gente estiver com pessoas que acreditam no sonho que você acredita, melhor, porque aí a gente vai se fortalecer e vai conseguir romper a bolha para entrar definitivamente num novo momento de uma nova consciência, de uma nova terra, efetivamente. Certo? Então, queridas, esse é o recado que eu queria passar para vocês.